Deus. Paz do Senhor, irmãos. Louvado o nome de Jesus. Deus tem falado desde o começo do culto, né? E quando nós sabemos que é o Senhor tratando, nós temos que exaltar e glorificar o nosso Deus. É maravilhoso ouvir Deus falar. Amém? E hoje não será diferente. Deus está falando desde o começo. Vai continuar falando em nossos corações também. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Livro da Revelação. Apocalipse capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Antes de ler, aqui é uma visão que João teve na ilha de Patmos, diante do mar Egeu. E ele teve uma visão tremenda, e nessa visão que ele teve, uma voz lhe dizia para escrever tudo isso que ele tinha visto. Então no versículo 19 nós vamos ver essa ordem, amém? E Jesus para João diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Amém. Pode fechar a sua Bíblia. As 7 estrelas, como nós vimos aqui, representam os pastores, os líderes dessas igrejas. Prova disso que o próprio texto no versículo diz: o anjo da igreja, ou o pastor da igreja. Depois vem dizendo de uma forma bem clara: os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas que havia na Ásia, as 7 igrejas com seus 7 anjos, ou seja, os seus pastores, e ali tinha uma carta para cada uma delas. Como todos os irmãos sabem, né, algumas dessas igrejas estavam em ordem, outras igrejas não estavam em ordem, e havia então promessa para todas essas igrejas, se realmente eles mudassem o seu jeito de agir, se convertessem dos seus maus caminhos. Olha como Deus é tremendo, e Deus fala da maneira que Ele quer, do começo ao final do culto. Aleluia! Sendo que antes nós precisamos sentar, nos reunir e dizer: olha, você vai falar tal coisa no começo do culto, porque na metade, na pregação, eu vou falar tal coisa, então vamos se encaixar. O louvor depois vem para completar, fala tudo aquilo, canta tudo aquilo que nós já pregamos. Nós não precisamos disso, porque o Espírito Santo está em nosso meio, e Ele usa a cada um de nós do jeito que Ele quer, e quando Ele quer falar, e quando Ele quer ministrar do jeito dele, não tem como fugir, irmãos. Então, estamos diante do Senhor aqui nessa terra como uma igreja dele. Vamos nos colocar a igreja de Cristo em uma dessas 7 igrejas que João viu e escreveu a carta. Em qual dessas igrejas nós nos encaixamos? Da igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja que não ama mais,
A igreja que não fala mais da salvação, a igreja que não faz mais batismo, a igreja que não tem mais cura, a igreja que não vive mais da verdade. Ou nos encaixamos na igreja sofredora, que sofre por tantas coisas neste mundo, porque é uma igreja que procura fazer as coisas certas. Enquanto procuramos fazer as coisas certas, é tantas barreiras que nós encontramos, é tantas dificuldades que se levantam contra nós. Em qual dessas igrejas nós nos encaixamos? Jesus observa cada uma delas, Jesus observa um anjo ou um pastor dessas igrejas, porque o pastor tem a responsabilidade de levar a igreja, de conduzir a igreja, de pregar a verdade, de falar para o povo de Deus o que o povo de Deus tem que fazer, mesmo quando a palavra é dura, mesmo quando a palavra é difícil, não tem jeito, tem que se falar do jeito que está escrito, do jeito que é a vontade do Senhor. Então, Jesus observa e Jesus fica só de olho mesmo, contemplando. Obrigado. E quando nós encontramos que uma dessas igrejas que não está de acordo com o Senhor, mas vem a palavra de Deus falando, muda o seu jeito, reconheça os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, abra o seu coração, e aí vem a promessa de Deus. Assim é o Deus que nós servimos. É um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que não quer só dar chicote, Deus que não quer só, nos oprimir. Não, Deus não nos oprime, não. Pelo contrário, Ele nos livra da opressão maligna. Ele nos torna livres. Ele nos ama de uma tal maneira que Ele às vezes nos exorta, às vezes Ele dá um chacoalhão para que nós venhamos abrir os olhos, para que quando chegar o grande dia do Senhor, um dos grandes dias do Senhor é o arrebatamento da igreja, como foi cantado aqui hoje pelo pastor Hélio, quando Deus impulsionou a falar do seu coração, quando Deus impulsionou ele a abrir a boca e falar para a igreja se converter, para que nós venhamos nos arrepender do nosso pecado, porque o prazer do Senhor, meus irmãos, é de um dia que Ele vir levar a sua igreja, todos nós vamos estar prontos, preparados, com as nossas vestes limpas, e vamos subir com o Senhor. E João viu tudo isso, contemplou tudo o que ia acontecer antes e depois do arrebatamento da igreja, escreveu, porque havia uma ordem de Jesus Cristo para escrever, para que através dessa escrita de João nós viemos ver, analisar, nós viemos estudar e nós vamos nos preparar para isso. Olha para o seu irmão e diga: esteja preparado. Esteja preparado. Um Deus santo e um povo santo. Nós estamos estudando aqui a teologia sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Falamos de Gênesis, falamos de Êxodo e agora entramos no livro de Levíticos. No livro de Gênesis nós aprendemos através da palavra do Senhor, da vontade do nosso Deus, que Ele é o Deus que deu origem às coisas. O princípio de um monte de coisa foi o Senhor. Aprendemos um plano de Deus de salvação para o homem tremendo, lindo e maravilhoso. Olha como Deus é diferente do homem. Quando o homem falha com outro homem, quando ele peca, quando ele erra, muitas das vezes nós não perdoamos, nós ficamos ali espertos com aquele homem, não é? Ele falhou e pode falhar outra vez. Geralmente, mulheres que são traídas pelo marido, às vezes o casamento acaba porque ela não tem mais confiança no marido. Ela até perdoa, mas não confia mais. Assim tanto o homem como a mulher. Mas o nosso Deus, Ele é muito diferente do homem. Deus, Ele vê a falha do homem, Ele vê que o homem pecou, Deus vai lá e perdoa. E Deus não lembra mais. Ele não quer mais ficar lembrando e nem jogando na cara o que você fez. Quando Adão errou, nós vimos lá em Gênesis, ele disse, deu a ordem a Adão, ele foi com justiça e quando acabou, e Adão teve a vida dele. E mesmo assim Deus continua abençoando aquele homem. Então encontramos um plano de Deus lindo, de perdão, de amor para todos nós. Um Deus bom, um Deus maravilhoso. Um Deus que, quando Ele disse para Abraão que da descendência de Abraão surgiria uma nação tremenda,
ensinar para aquele homem um monte de coisa, inclusive a fome que viria sobre a terra, e muitos morreriam através dessa fome, mas o povo de Deus foi guardado pelo Senhor. Aleluia. Foi lá para o Egito, lá já em Êxodo, Egito, conhecido como saída, e ali Deus guardou aquele povo, foi lá, foram sustentados lá no Egito, porque em outros lugares a fome reinava, mas o povo de Deus foi guardado, foi protegido. Aleluia. Escravo, sofredores, mas estavam protegidos, até quando eles saem ali do Egito, atravessa o Mar Vermelho e passa por tantos anos ali no deserto, e Deus então começa a estabelecer uma religião, coloca em ordem então o tabernáculo, né, como uma igreja estruturada, a qual Deus agora vai habitar dentro desse tabernáculo. E Deus começa então a separar sacerdotes, levitas, começa a organizar um monte de coisas. Então no livro de Levíticos nós encontramos neste livro, que é um livro que trata de separação. Repita comigo, um livro que trata de separação. Então em Levíticos o povo é separado, o povo é consagrado. Deus então começa a derramar várias leis, como o povo tem que agir diante de outras nações, como o povo tem que fazer diante de outros povos. Ou seja, Deus está mostrando que aquele povo de Israel é um povo diferente de outras nações. Mas onde está a diferença? A diferença está em tudo: no se vestir, no comer, no diálogo, no como andar. E aí o título em Levíticos muitas das vezes vem assim: um Deus santo para um povo santo. Repita comigo: um Deus santo para um povo santo. A Bíblia é que manda que nós devemos ser santos. Não é nenhum homem, não é nenhum teólogo, historiador que nos obriga a ser santo como Deus. Não, é o próprio Deus que nos faz santo, é o próprio Deus que nos faz separado, é o próprio Deus que coloca cada um de nós numa posição a qual o mundo não se compara com a gente, como está escrito lá no livro de Hebreus, que o mundo não é digno, não foi digno de receber estes homens de Deus, mulheres de Deus, que serviram o Senhor nessa terra, que perderam a sua vida pelo amor do reino de Deus. Não foi digno de receber. Então quando nós falamos, irmão, que nós temos que nos arrepender, que nós temos que pedir perdão ao Senhor, nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas nós queremos obedecer a palavra de Deus, que diz: um Deus santo para um povo santo, um Deus santo para homens santos, para mulheres santas. Aí no livro de Levíticos vem coisas assim, sabe, que muitas vezes nós achamos: não, é um absurdo. Preste atenção na palavra hoje, que hoje eu vou perguntar para algumas pessoas, só para mim saber se temos realmente atentos. Preste bem atenção na palavra. Deus começa então a instituir várias situações. No comer, Ele proíbe um monte de coisa. Deus proíbe um monte de comida. Comida que outra hora todos poderiam comer, de qualquer tipo de animal, não tinha proibição nenhuma. Mas depois que peca-se um homem, que a terra é amaldiçoada, Deus então muda várias situações e começa então a colocar algumas ordens. E uma das proibições é comer carne de porco. Foi falado aqui do filho pródigo, irmãos. Quando o filho abandona a igreja, quando abandona Deus, porque lá naquela parábola, aquela casa era representada, meu irmão, a casa do Deus vivo. O pai daquele jovem era o representando Deus, o eterno. E os filhos dele, eram aqueles que estavam herdando tudo com ele, sabe, todas as bênçãos. Mas ele cansa de tudo aquilo e quer conhecer o mundo. Ele quer desfrutar do mundo, porque acha que lá no mundo tem coisas melhores. Começa a desobedecer já a ordem. Então ele vai conhecer as coisas
E lá ele tem toda uma estratégia para tirar você, a tua vida, a tua alma. Ele tem toda uma estratégia para te iludir. Ele começa primeiro, sabe, com coisas boas. Você pensa, nós pensamos que são coisas boas, mas não é. Coisas terríveis. Aí você começa naquela alegria, daqui a pouco, meu irmão, você vai começar a ver as coisas ruins que tem. Aí ele tira a máscara, aí ele começa a mostrar quem ele é. E aí você não tem mais jeito, você já está na garra dele. E aí você percebe que você foi enganado, iludido. E agora é muito ruim de sair, porque você já está infiltrado, você já está enraizado neste mundo terrível de pecado, cheio de maldição, cheio de contaminação, podre. E aquele jovem se encontrava assim. Ele teve que se dobrar, se prostrar e teve vontade de comer a comida dos porcos. Só que lá em Levíticos Deus já tinha proibido comer carne de porco. Imagina então comer a comida dos porcos. Para os judeus era a pior coisa que tinha. Era a pior coisa que tinha. Olha a humilhação que aquele homem teve que passar para reconhecer que lá na casa do seu pai, repita comigo, lá na casa do meu pai. Oh, Jesus amado. Ah, quando nós perdemos, muitas vezes nós valorizamos. Damos valor. Aí ele lembrou lá na casa do meu pai. Aí ele sentiu vontade de voltar. Ele quis voltar de novo. Ele não, eu vou lá, eu quero ser uma pessoa lá, sabe, como não tem nem valor, não tem problema nenhum. Só eu estando lá na casa do meu pai, vendo meu pai estando do lado dele, já é uma grande coisa. Será que é preciso sofrer tanto para reconhecer que o nosso Deus é tão bom? Será que é preciso passar por tantas humilhações nessa vida e querer conhecer o mundo, meu irmão? O mundo é muito perigoso. Você não está contente aqui com Deus, não? Você não está contente com o Senhor do teu lado, quanto para te ajudar a fazer tantas coisas? Então em Levíticos Deus separa o seu povo como um povo santo. Deus separa o seu povo como um povo de Deus. De Deus. Um povo que lê a Bíblia, um povo que procura fazer o melhor, mas ao mesmo tempo é homens, não são perfeitos, é homens. Mas ele está ali como servo, como um homem, e está disposto em procurar fazer o melhor. E começa então Deus separar várias situações, várias ordens no livro de Levíticos, porque agora a igreja está organizada. Agora já tem ali os sacerdotes, já tem os levitas. Então o povo, para onde quer que o povo vá andar, tem que se desmontar a tenda, tem que montar a tenda de novo, porque Deus vai habitar na tenda. O povo está acompanhando, Deus acompanhando o povo, até que chega aqui em Salomão, e que Salomão faz um tempo, como o pastor Hélio pregou, falou lá, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Se arrepender, se você se arrepender, se prostrar, se buscar face do Senhor, o Senhor há de ouvir as suas orações. E aí ainda tem um templo maravilhoso que Salomão fez. Agora não era mais tenda, agora era um templo de alvenaria, eram as melhores madeiras, era a coisa mais linda que tinha. Um templo enorme, a casa do Senhor, o templo do Senhor. E antes do Senhor habitar naquele lugar, o povo de Deus, através de Salomão, começaram a ungir todo aquele templo, começaram a invocar o Senhor, ofertaram a Deus vários holocaustos para que Deus habitasse. Era um povo que temia o Senhor, era um povo que não vivia no pecado, era um povo que não queria saber do erro, mas era um povo que queria estar separado para Deus. Que você, em nome de Jesus, tenha esse desejo de ser separado por Deus, que você deseja para a tua família, para a tua esposa, para os seus filhos, deseja a eles que a minha família seja separado de Deus. Toda a minha família, Salomão então fez aquele templo, diz a palavra do Senhor que veio a voz de Deus em resposta das orações, do sacrifício daquele homem, Salomão, e diz a Bíblia que uma nuvem encheu aquele templo, aleluia, com poder e com glória, e todos viram que Deus estava ali naquele lugar, para
trevas com luz. Luz é para um lugar, trevas é para outro lugar. Então não podemos ser trevas e luz. Ou sejamos trevas, ou sejamos luz. O que você quer ser? Trevas ou luz? Porque as trevas vivem com a cabeça no mundo, porque as trevas é do mundo. Mas como disse a palavra do Senhor para nós, nós não somos amigos do mundo, nós não somos mais amigos deste mundo, porque se fôssemos amigos deste mundo, estava tudo bem, porque o mundo gosta dos seus amigos, mas nós somos de Deus, não temos mais contato com o mundo, não temos mais negócio com o mundo, o nosso negócio agora é com Deus, o meu negócio é com oração, o meu negócio é com a palavra, o meu negócio é com jejum, o meu negócio é com louvor, o meu negócio é com perdão, o meu negócio é com amor, o meu negócio é com misericórdia, o meu negócio é viver bem. Não tem negócio com o mundo, porque sou santo, sou separado. Aleluia. Um Deus santo para um povo santo, um Deus santo para um povo santo. E João teve uma visão, e a visão, a ordem era para que ele estivesse escrevendo tudo aquilo, porque aquilo serviria de lição para nós nos dias de hoje. 7 anjos, 7 pastores, 7 igrejas, e todas essas igrejas foram analisadas. Mas nós somos a igreja de Jesus hoje. E nós precisamos nos analisar e ver em que situações nós nos encontramos. Nos encontramos como uma igreja de Filadélfia, ou como uma igreja de Esmirna, ou como uma igreja da Laodiceia. Que igreja? Em que situação? É muito simples. É só ler as cartas, as igrejas, e aí nós vamos ver em que situações nós estamos. Será que perdi meu primeiro amor? Já não amo mais ler a Bíblia, já não amo mais falar de Jesus? Porque no primeiro amor é a coisa mais linda. No primeiro amor nós temos uma coragem, meu irmão. Não temos medo de nada. Porque tivemos um encontro tremendo com Jesus, com a glória do Senhor. O Espírito Santo começou a trabalhar em nossas vidas. E aí pode ser quem for, nós começamos a falar de Jesus Cristo, primeiro amor. Começamos a falar de Jesus, colocamos as mãos na cabeça das pessoas, nem entendemos muitas das coisas, mas somos ousados porque estamos no primeiro amor. Se estamos sabendo de alguém que está doente, nós queremos ir lá porque estamos no primeiro amor, queremos orar, queremos mudar o mundo assim rápido demais porque estamos no primeiro amor, estamos cheios de coragem. Aí nós analisamos, vamos nos analisar. Será que estamos ainda no primeiro amor ou já não estamos mais? Será que já não temos mais aquela vontade de orar pelo enfermo? Será que já não temos mais aquele prazer de ler a Bíblia Sagrada do Senhor? De orar e buscar a Deus? Outra hora Jesus enchia aqui esse coração, estava lotado de Deus aqui. Agora já não está mais cheio. Agora tem outras coisas aqui dentro, dividindo o espaço que era só para Deus, dividindo o trono que era só para Deus sentar. Agora está dividido, tem outros lugares, tem outras coisas que também estão ali, e está uma briga terrível entre Deus, entre o time de futebol, entre a mulher, entre um namorado, entre um marido, entre os filhos, entre o dinheiro, entre o trabalho, entre um monte de coisas. E aí isso muitas das vezes nos prende. Não temos mais força para fazer a obra do Senhor, não temos mais coragem para fazer mais nada, e vamos dependendo de algumas coisas que vai acontecendo para de repente trazer uma alegria. Mas quando entendemos que esse corpo aqui, essa matéria aqui, ela é o templo do Espírito Santo de Deus, e que Deus tem que habitar aqui, uma outra coisa não pode habitar. Olha que o Senhor não diga, ponta o dedão para ele ou para ela, não importa, fala, Deus tem que habitar ali, queridos. Só Deus. Aí conseguimos fazer como Deus fez lá no Velho Testamento. Quando Deus, da sua forma teocrática, em dizer, coma só isso,
anda dessa forma, age assim, não adore outro Deus a não ser eu. Aí nós conseguimos obedecer, aí nós conseguimos ali entender tudo isso, sabe, e viver bem com o Senhor, viver bem com Deus, sem ficar questionando as coisas, sem ficar questionando por que isso, por que aquilo, por que acontece. Não, ficar em paz como o servo Jó. De toda a situação que estava passando, ele estava em paz. Deus sabe todas as coisas. No final de tudo, se eu morrer e não conseguir herdar nada, eu sei que quando eu morrer, tudo vai dar certo. Olha a fé do servo dele. Vamos deixar as coisas acontecer, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, vamos deixar Deus trabalhar, vamos confiar no Senhor, vamos lutar, não vamos desistir de nada. Hoje nós estamos nesse salão aqui, como o evangelista falou, quando nós prestamos atenção no culto, nós pegamos tudo o que se fala aqui em cima. De todos que sobem aqui, do dirigente, pastor Hélio, da irmã que ministrou os louvores, de quem ministrou a oferta, de quem está pregando, no testemunho que foi dado, na bênção apostólica, acabou o culto, guardamos tudo, fica aqui no coração. Aleluia! Por isso que a preocupação, e às vezes eu sou até chato de falar, presta atenção na palavra, porque parece que às vezes as pessoas não estão prestando atenção e não conseguem pegar essas coisas, e são coisas preciosas. É verdade. São palavras que saem aqui que talvez para algumas pessoas não tenham valor nenhum, mas tem muito valor sim. Tem muito valor, mas valor mesmo. Glória a Deus. E o irmão diz do outro salão antigo, pequeno, a qual Deus tinha falado que ia nos preparar um lugar maior para nós. Só que nós estávamos ainda num lugar pequeno. Por que Deus age assim com a gente? Por que Deus trata dessa forma, de forma carinhosa com os teus servos? Porque Deus viu coisas boas nesse servo. O servo não é rebelde. O servo não é, sabe, atribulado. Não, ele é servo. O que é servo? É aquele que obedece. É aquele que lê a Bíblia. É aquele que tem oração. É aquele que é santo, meu irmão. É aquele que é separado. Nós não queremos ser separados para ser melhor do que ninguém. Não queremos ser santo para ser melhor do que ninguém, não. Nós somos separados porque foi Deus que mandou nos separar. Foi Deus que nos mandou. Então nós nos esforçamos para separar mesmo. Aí Deus começa a dizer, eu vou tirar vocês aí, vou colocar vocês num lugar melhor, porque vocês merecem, porque eu vi orações de vocês, tenho contemplado a vida de cada um de vocês, vocês verdadeiramente são meus servos. Deus falando, olha outro salão para nós, fica tranquilo, meu servo, vou preparar um lugar melhor, não se preocupa não. Mas Senhor, não tenho dinheiro, Senhor, não tenho condições de pagar, fique em paz, meu filho, eu vou preparar tudo. Aleluia. Para quem está falando no salão pequenininho, está entendendo o que eu estou falando. E através desse testemunho, eu quero que você analise a sua vida, que você perceba o quanto Deus é bom para você, o quanto Deus é bom para a nossa família, o quanto Deus é bom para o casamento, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto vale a pena verdadeiramente cada um de nós nos separar para o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Aí parece um salão, todo mundo acha que aquele salão é uma maravilha, e de repente não é aquele salão. Aí vem o inimigo, se levanta, porque quando Deus promete uma coisa, quando Deus vai prometer algo para você, tenha certeza, se foi Deus, Ele vai cumprir. Só que também nesse intervalo aí, o inimigo vai se levantar também, para tirar a tua fé, para te desanimar, para que você desista da bênção que o Senhor já tem preparado para você. Só que aí nós não podemos desistir, nós temos que continuar, ainda que surja barreiras, venha dificuldade, nós temos que ficar firme ali, firme. E ficamos firmes, com uma decepção de chegar para a igreja e falar, olha igreja, lembra do salão que nós fomos lá? Orar, demos as mãos, todo mundo orou, puxa, olha só, Deus preparou um salão maior. E de repente você tem que chegar para a igreja e falar, igreja, não deu certo, igreja. Não deu certo, irmãos. A mulher lá desistiu do negócio, o advogado já tinha feito o contrato, ela desistiu, não quer mais, e nós vamos ter que ficar aqui ainda, irmãos, com a vizinha jogando pedra no telhado, assustando todo mundo. Quando vem a chuva forte, tem barulho terrível, que tem que aumentar o microfone, tem que
isso? Aí Deus, sem nos avisar, quer dizer, Deus já tinha falado, fica em paz, eu estou preparando. Aí de repente, com uma decepção, nós já ficamos aflitos, desesperados. E agora, Senhor? Senhor, tu falou que ia dar, Deus, e agora? Olha só onde nós estamos. Aí começamos a agir, nem o povo no deserto. Ô Moisés, tu é um atribulado mesmo, hein? Porque vem tirar a gente do Egito, lá pelo menos tinha cova, tinha sepultura. Eu poderia descer muito bem na sepultura e ficar tranquilo. Aqui eu vou ficar no deserto, Moisés. Tu é um atribulado mesmo, Moisés. Eita. E o servo do Senhor carregando o povo nas mãos. Aí Deus vai preparar esse salão aqui pra gente. O salão 2 vezes maior que o outro. Aleluia. Que já era grande. Sem coluna no meio. Sem coluna no meio. Para ver o pastor bonitão, o bispo bonitão aqui, ó. Entendeu? Não tem nada para atrapalhar. Aí sim. Cheio de janela, com ventilação maravilhosa, entendeu? Acho que pode bater o que for, cai um pininho aqui, mas pelo menos não atrapalha o culto, não faz barulho, não precisa aumentar o microfone, pode vir qualquer pregador que todo mundo gosta do salão, todo mundo elogia o salão, ninguém passa mais vergonha com o vizinho jogando pedra. É Deus cuidando, é Deus tratando, é Deus realizando a sua obra. É Deus fazendo aquilo que Deus sabe fazer. É Deus realizando aquilo que verdadeiramente vai trazer o melhor para nós. Então, quando Deus instituiu, sabe, as suas leis, as suas ordens, Deus sabia o porquê estava fazendo isso, meus irmãos. Quando nós nos tornamos santos diante do Senhor, quando nós somos separados por Deus, Deus está contemplando, Deus está ouvindo as nossas orações. E Deus vai realizar o desejo que está em nossos corações. Qual é o desejo? É sair do aluguel agora? Fique em paz, porque Deus vai preparar tudo, meu irmão. Ele vai preparar um terreno bom, não vai preparar um terreno pequeno, não. Porque nós não temos condições de ir para um terreno pequeno, porque já está cheio a igreja. Que adianta sair daqui com um salão que caiba 200 pessoas? Não dá mais. Vira mais. Então tem que ser um terreno maior, para construir uma igreja que caiba 600 pessoas. Porque é o plano do Senhor. Então é só saber esperar, é só continuar na posição de santo, de servos e de separado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: tu és santo, varão, tu és separado. Glória a Deus. Aleluia. Quem é separado, meu irmão, não pode pôr o pé na lama e voltar. Quem é limpo, meu irmão, não pode se sujar e voltar. Por isso, quem é limpo torna-se cada vez mais limpo. Foi falado aqui hoje. E quem é sujo torna-se cada vez mais sujo. Não tem como ser sujo e limpo ao mesmo tempo. Ou é sujo ou é limpo. Deus disse: um Deus santo para um povo santo. A minha igreja Moriá é santa. Então nós temos que ser santos. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não adianta pôr o pezinho no mundo. Não. O negócio é santidade. O negócio é ser separado. Então pronto, acabou. O segredo é esse. Aleluia. E quando nos tornamos assim, Deus olha e Deus abençoa. Deus faz a obra. Por que Deus nos colocou aqui? Porque Deus viu homens e mulheres justas sobre aquele salão pequeno. Deus viu as nossas orações. Deus ouviu o nosso clamor. Deus contemplou as nossas lágrimas. Deus viu o nosso sofrimento. E Deus então decretou: eles merecem porque eles são santos. E Deus nos deu, nós estamos tomando posse. Agora aquilo que Deus nos deu. Agora é aqui. Foi aqui que nós tivéssemos. E ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Porque é assim que Deus faz. E quando nós entrarmos no nosso terreno e vamos começar a construir, e construir uma igreja bela, uma igreja bonita, as pessoas vão ficar admiradas, um monte de gente vai começar a falar um monte de coisa, e nós vamos ficar em paz, porque é o próprio Deus que está realizando
assim que Deus faz. Tira de uma coisa pequenininha, de uma coisa que nós fazemos por vergonha, e coloca num lugar bonito, num lugar, sabe, maravilhoso, que as pessoas olham e falam: como será que eles conseguiram fazer isso? Quer saber o segredo? Você vai falar para o seu irmão agora. O segredo, olha para ele e diga: o segredo é ser separado de Deus. Separado de Deus, Deus cuida, Deus trata, Deus faz de forma maravilhosa. Aplauda o Senhor, bem forte. As 7 igrejas, cada uma dessas igrejas, o Senhor revelou a João, e João escreveu. Uma das igrejas que me chama muita atenção, e a igreja que eu procuro copiar, assim igual ela, a igreja sofredora, a igreja que não tinha dinheiro, a igreja que ela não tinha dinheiro não é porque ela não queria ter dinheiro, não era isso, ela queria ter dinheiro, ela queria comprar, ela queria realizar, mas ela passava por uma opressão tão grande, que os empresários, as pessoas que tinham dinheiro ali onde ela estava estabelecida, fechavam-se as portas, ao ponto de não dar emprego para os membros dessa igreja, ao ponto de não ajudar essa igreja, e mesmo assim, essa igreja, ela permanecer fiel diante do Senhor, uma igreja que orava, uma igreja que dava testemunho de servo de Deus, uma igreja que lia a Bíblia, uma igreja que vivia em jejum, uma igreja verdadeira, irmão, uma igreja que as pessoas vinham nela, pessoas que diziam que eram servos, mas não era servo. Deus já tinha mandado avisar para o anjo da igreja, ou seja, para o pastor da igreja. Vai vir alguns aqui achando que é tal, mas não é nada, e vão vir aqui para aprender com vocês, porque aqui eles vão ver que verdadeiramente vocês são servos. Aleluia! Essa é a igreja que eu quero copiar, essa é a igreja que eu quero ser. Eu não quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, mas eu quero continuar sendo humilde. Eu quero continuar sendo servo. Nós encontramos pessoas que abriram mão do dinheiro pelo amor do reino de Deus. Ontem nós estávamos conversando, eu e o evangelista Isaac, estávamos falando do irmão que teve fama, sucesso. Ele abandonou tudo, meu irmão, o dinheiro, a fama, tudo, pelo amor de Deus. Aleluia. Não quis saber de sucesso, não quis saber de fama, mas quis servir ao Senhor. E ele, para ele manter firme desse jeito, sabe o que ele faz? Ele ora, ele faz jejum, ele lê a Bíblia, ele é crente mesmo, ou seja, ele é separado mesmo, ele é santo de Deus. Aleluia! Olha o santão aí. Não, ele não quer ser melhor que ninguém, não. Ele está apenas obedecendo a Bíblia Sagrada. Ele está indo para o caminho que a Bíblia está ensinando. Deus santo para o povo santo. Aleluia! E às vezes as pessoas assim sofrem, o diabo ataca essas pessoas, porque outra hora eles tinham, e agora está passando uma vida de, sabe, uma dificuldade terrível, e o inimigo fica tentando iludir. Olha, talvez um showzinho, tudo pode mudar, talvez, sabe, apenas uma conversinha, um relacionamento, tudo pode mudar. Mas o servo de Deus que é santo, sabe o que ele faz? Ele olha para a oferta do diabo e ele fala assim, a boca bem cheia: não, diabo, eu não quero. E o diabo continua ofertando, sabe? E ele fala: não, eu não quero. E esses homens, meu irmão, eles são servos mesmo, porque eles abrem mão mesmo de tudo isso. Nós que outra vez estávamos no mundo lá fora, que éramos terríveis nesse mundo, que aceitamos a Jesus, nós não podemos brincar com essas coisas. Nós temos que ser radicais. Temos que agir pelo caminho do radicalismo. Meu negócio é Deus, o meu negócio é igreja, o meu negócio é oração, o meu negócio é jejum. Pode me chamar de santão, pode me chamar de fanático, mas eu sei muito bem que se eu vacilar, eu volto para o mundo e eu vou ser pior ainda. Então eu não quero vacilar e eu quero continuar firme na casa do Senhor. Por isso eu pago um preço e quero pagar esse preço. Isso é ser santo, isso é ser separado, isso é ser obediente.
Ele sabe que tem que ser dessa maneira. Não pode vacilar, porque se vacilar o inimigo vai lá e pega. O inimigo, meu irmão, ele está aí pronto para tragar, para devorar. Todos vocês sabem disso. Quantos casamentos são destruídos porque brechas foram abertas? Poderia orar, poderia conversar, poderia ter diálogo, mas não quer ter diálogo. Um não conversa com a outra, é uma confusão no casamento. As coisas estão erradas e não tenta acertar as coisas. E vai deixando. E o problema vai ficando maior ainda. Vai ficando pesado ao ponto de você não conseguir mais segurar. Por quê? Porque você, sabe, não ouviu a palavra de Deus. Porque você, sabe, se preocupou só com você mesmo. Então nós temos, sabe, que verdadeiramente não dá brecha nenhuma, fecha todas as brechas. Como fechamos as brechas? Nós que servimos ao Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tomar cuidado com um monte de coisa. Por que será que Deus chegou para os irmãos, separou? Lá no livro de Levíticos ele separou. Ele separou, consagrou ali os sacerdotes, os levitas, e organizou as coisas. Olha, o homem, ele vai ter que tomar cuidado com certas coisas. A mulher vai ter que tomar cuidado com certas coisas. No casamento, o homem vai ter que tomar cuidado no casamento. Deus abominou relações sexuais. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. É proibido, abomino. Era a vontade de Deus e pronto, e acabou. Vai brigar com a vontade de Deus? Então vai para o mundo. Quer brigar com o próprio Deus? Fica à vontade. Briga com Ele. Briga com Deus. Fica à vontade. Não coma dessas carnes. Coma dessas agora. Tinha que obedecer. Era a vontade do Senhor. Era um povo santo para um Deus santo. As mesmas coisas nos dias de hoje. Olha, toma cuidado com o mundo lá fora. Toma cuidado com as coisas que acontecem lá. Não se envolva. Não fique lá se misturando. Saia de lá, corre de lá. Lá não é bom para você. Quer desobedecer? Quer ficar brincando com as coisas lá fora? Brinca. Mas se realmente quisermos manter uma vida com o Senhor, de santidade, temos que obedecer a Deus. Temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Temos que nos colocar na posição como servo do Deus vivo, como homens e mulheres santos. Cuidado com as coisas que estamos fazendo, com quem estamos conversando, com quem estamos andando, os negócios que estamos fazendo. Primeira coisa, olhar, será que eu como homem de Deus, eu como mulher de Deus, será que estou fazendo o correto? Será que eu não vou estar desagradando a Deus? Será que eu não estou agindo de forma errada? A minha posição. Há 7 cartas para os 7 pastores, para as 7 igrejas. E a igreja que estava ali, realmente como Deus deseja que toda igreja esteja, era aquela, com toda a dificuldade desse mundo, ela continuava a servir ao Senhor com alegria, com satisfação, com disposição. Como os irmãos já não têm mais disposição para a obra de Deus, já não querem mais fazer nada. Nós vamos entrar aqui num ano de jejum e de oração. Hoje nós começamos com os pastores, mas estava aberto, qualquer um podia vir. Ficávamos aqui, orando, jejuando. Deus nos visitou. No relógio de oração, no culto das Santas Ceias, é aberto para toda a igreja. Não vou ficar obrigando ninguém. Algumas pessoas eu vou falar, vou pegar no pé sim, mas na maioria da igreja não vou ficar. E aí, sabe, você vai ver, meu irmão, se você orar, se você buscar Deus mesmo, você vai ver que as coisas vão mudar. Repita comigo, as coisas mudam quando entramos em oração. É verdade. Eu creio nessa palavra. Deus, Ele ouve a oração do seu justo.
Deus ouve a oração daquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que quer realmente consertar, aquele que quer mudar a sua vida. Deus ouve essas orações e Deus realiza os seus pedidos. Deus realizou os nossos pedidos quando nós pedimos para o Senhor: Senhor, nos coloca num salão maior, Senhor, nos dá um lugar melhor, Pai. Não aguentamos mais passar por isso. Deus ouviu as nossas orações. Por que Deus ouviu? Porque Deus viu que nós éramos homens santos. Deus viu que nós estávamos separados verdadeiramente, que nós não estávamos envolvidos com nada errado, que nós não éramos enrolados. Aí Deus foi, ouviu as nossas orações e Deus nos abençoou. Você tem desejo que Deus ouve essas orações? Tem desejo que Deus ouve a sua oração? Você quer que realmente as coisas aconteçam? Então, como igreja de Jesus, vamos nos analisar. Em que igreja eu estou? Em que igreja eu pareço? Com a igreja de Filadélfia? Ou com a igreja de Esmirna? Qual é a igreja? Está aqui no livro de Apocalipse, a qual nós vimos. Apocalipse capítulo 1. Aí você vai ver as 7 igrejas. Cada uma dessas igrejas tem uma história. E para cada uma dessas igrejas tem uma exortação. E depois da exortação também tem uma promessa de Deus para cada uma delas. Mas para uma Deus trata de forma especial. Para uma Deus ele trata bem especial esta. Porque essa está verdadeiramente como uma igreja separada, como uma igreja verdadeira. Seja uma igreja verdadeira nessa terra em nome de Jesus. Seja uma igreja santa nessa terra em nome do Senhor. Seja uma igreja de Deus, uma igreja preparada, uma igreja adornada pelo Senhor, uma igreja que o Senhor nos torna pura, branca, uma igreja que o Senhor tira todos os nossos falhas, os nossos erros, uma noiva preparada ao encontro do noivo, uma igreja pronta para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e dizer para todos nós: olha, é agora, se prepara porque você vai subir agora, se prepara porque já foi dada a ordem para o nosso Cristo Jesus, para o seu noivo. O próprio Deus já mandou falar para ele: vai me ouvir, desça agora, porque agora é o grande dia do arrebatamento. Eu vou tirar a minha igreja dessa terra, eu arranco com força a igreja, a minha noiva dessa terra. O Espírito Santo vai falar em nossos corações, o Espírito Santo vai dizer para cada uma das suas noivas: é agora, minha noiva, é agora que o encontro com teu noivo vai ser agora. Então nós seremos arrebatados, como foi falado, num piscar de olhos, numa brincadeira de olhos, num milésimo de segundo, seremos transformados pelo corpo incorruptível, aleluia, um corpo, aleluia, será transformado pelo corpo imortal, não haverá mais morte, e então seremos levados pelo Senhor. Que loucura essas palavras, bispo! É pura loucura! É assim que aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, pensam. Mas nós que obedecemos a Bíblia, nós que amamos a palavra do Senhor, nós não temos dúvida disso. Nós nos entregamos. Pregamos para o ímpio, muitas das vezes, e o ímpio às vezes: não acredito nisso não, que negócio é esse? Arrebatamento, que negócio é esse? Nova vida? Não, eu só conheço uma vida. Fala como loucos, nos questiona. O prazer dele é de nos colocar na parede. O prazer dele é de ele sair no meio de um diálogo como vencedor. Quantas das vezes nós evangelizamos e nós ouvimos um não? Quantas vezes nós percebemos rostos, sabe, zombando daquilo que nós estamos falando de Deus para ele? Mas e nós, que estamos na igreja do Senhor, será que também nós estamos zombando do próprio Deus? Sentado nas cadeiras como servo, que toma ceia, que canta, que louva, que prega a palavra, que lê a palavra, será que também não entra em nossos corações muitas das vezes? Será que isso faz desse jeito mesmo? Como dizem? Como nós estamos assim agindo, meus irmãos? Será que estamos ansiosos por esse grande dia do Senhor? Será que estamos aguardando mesmo, guardando a nossa coroa mesmo, como foi falado aqui? Será que estamos zelando por aquele presente maravilhoso que Deus
Senhor? Será que estamos guardando mesmo? Como eu vou regar a salvação? Como eu vou ter que regar ela para que ela cresça cada vez mais em meu coração? Como? Se eu não orar, se eu não me entregar, se eu não ler essa Bíblia, se eu não amar essa palavra, meu irmão, é difícil essa salvação permanecer aqui no meu coração, de crescer cada vez mais. Porque aí eu vou ser levado por várias situações que vão acontecer neste mundo. Será que eu estou acreditando na profecia de pessoas, de religiões, de que é esse ano que o mundo acaba, pelos maias? Será que eu estou acreditando nisso? É mais fácil acreditar neles do que acreditar na Bíblia? É mais fácil acreditar em Nostradamus do que acreditar na Bíblia? Porque parece que é mais fácil acreditar nesses homens loucos do que acreditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o Senhor vai vir nos arrebatar, que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, que os nossos corpos serão transformados em poder e em glória. Mas muitas vezes nós não acreditamos nisso, ficamos com o pé lá atrás. Se você está nessa situação, meu irmão, você tem que mudar o mais rápido possível. Se você quer mudar, se você quer acreditar, bispo, eu quero acreditar como você acredita, bispo, eu quero acreditar como os pastores creem, eu quero acreditar. O que eu tenho que fazer? Põe o seu joelho no chão, meu irmão, vai orar. Levanta de madrugada, meu irmão, vai orar, meu irmão. Coloca o relógio para despertar 3 horas da manhã. Aleluia. Levanta da sua cama, sai do conforto, do quentinho do cobertor, coloca o joelho no chão, fecha os seus olhos de madrugada no escuro. Se você tem medo do escuro, acende a luz então, acende a luz. Se você é muito sonolento, não consegue despertar, então ora em pé, andando para um lado do outro, aí você não vai ter sono, porque quando você trupicar e bater a testa na parede, aí você vai ficar esperto. Então fica olhando de um lado para o outro, andando para lá e para cá. Mas se você é forte, coloca o seu joelho no chão, começa a orar a Deus, aí você vai ver o Espírito Santo te encontrando de madrugada, você vai ver o seu corpo sendo abalado, você vai ter visões tremendas, você vai ver coisas inacreditáveis, e aí você vai ser tocado, abalado, e aí você vai voltar a ser aquele crente fervoroso, aquele crente ousado, aquele crente que está firme com o Senhor. Você vai mudar agora a situação, vai deixar de ser um crente abatido para um crente animado, para um crente fervoroso, para um crente alegre. Se o seu problema é no casamento, está difícil o casamento, vamos separar do meu jeito, acorda de madrugada, preguiçoso. Acorda de madrugada, ora pelo seu casamento, apresenta o seu casamento nas mãos do Senhor. Vai para o monte orar na chuva, isso na chuva. Está chovendo, não vou no monte hoje não. O que é isso, meu irmão? A chuva vai matar você? Vai te desmanchar, vai cair o seu dedinho, vai cair a sua orelha, vai cair os seus cabelos. Que chuva é essa? É de água ou é de enxofre? É de água, não vai matar ninguém não. Vai orar no monte de madrugada, na chuva, vai. Luta pelos seus objetivos. Fala para Deus que você quer ver uma mudança. Fala com o Senhor que você quer ver uma mudança. Mas para essa mudança acontecer, você tem que pagar o preço. Qual é o preço? Santificação. Qual é o preço? Separado do Senhor. Como somos separados do Senhor? São aqueles que oram, são aqueles que jejuam, são aqueles que lêem a Bíblia. Esses são separados. Aqueles que não têm negócio com o mundo, mas têm negócio com Deus. Aqueles que não mandam em cima do muro. Uma hora com o pé no mundo, outra hora com o pé na igreja. É aqueles que o Senhor rejeitou. Ou seja, morno, ou frio, ou quente. Mas morno eu não gosto. Morno não, porque o morno é um pouco quente e um pouco frio. Seja quente, ou seja frio. Seja limpo, ou seja sujo. Aos limpos, se tornem cada vez mais limpos. Ao sujo, se tornem cada vez mais sujo. Porque Deus não gosta de sujo e de limpo ao mesmo tempo. Não agrada a Deus. Ou é ou não é. Palavra pesada, bispo. Oh, meu irmão, glória a Deus.
Deus. Não é pesado, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Olha, quem é Deus? Exalta o Senhor, meu irmão. Porque Deus está tentando abrir os seus olhos. Porque Deus está despertando. Sabe por que Jesus falou para João escrever? Foi para que nós viéssemos aprender com os erros deles. Sabe por que Jesus falou para João, escreve, João? Porque o povo estava 7 pastores e 7 igrejas. Sabe por que isso? Está aqui, ó, para nós, ó, meditarmos na palavra do Senhor. Que igreja eu sou? Qual igreja eu me encontro agora? A igreja que está pronta agora para ser arrebatada? Ou a igreja que ainda não? Não, se eu não vim agora não. Porque se eu vim agora, eu fico, Pai. Eu fico, Senhor, porque eu tenho uma visitinha lá no mundo. E aí eu preciso me limpar de novo, Senhor. Mas nós não sabemos o dia, nem a hora que o Senhor vai vir. Por isso o negócio é ficar limpo sempre, sempre. Sempre limpo, sempre santo. Perfeito não, irmão. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Só o Senhor é perfeito. Podemos errar. Como sempre falei, se errou, peça perdão ao Senhor, quebrando o seu coração. Nosso Deus é o Deus de misericórdia, que perdoa. Agora peca, erra e não pede perdão. Que é o que de Deus? Como Deus vai ouvir essas orações? Como que Deus vai realizar? Porque foi falado aqui. Deus, Ele vai ouvir a sua oração quando haver arrependimento no teu coração. Quando você se arrepender. Quando você verdadeiramente deixar de fazer as coisas erradas. Quando você tiver uma mudança. Aí Deus vai ouvir a tua oração. Olha, meu servo mudou. A minha serva mudou. Não age mais como agia. Olha, ela não está mais sujando lá no mundo. Olha, está diferente. Agora está buscando a minha face. Agora eu vou ao encontro dele. Agora eu vou ao encontro dela. Agora eu vou realizar. Aleluia, louvado ao Senhor. Levanta em nome de Jesus. Volta de Jesus. Agradeça a Deus por essa palavra. Mude a sua vida em nome do Senhor. Mude a sua vida em nome que você faz. Mas não se desespere ainda. Confie mais um pouco. Aperta o teu coração. Confie então. Podemos esperar. Está pronto para a arrebatamento da igreja?
força nem por violência. Estou aqui apenas ministrando a palavra do Senhor. É Deus falando contigo. Deus falou contigo hoje. Que lugar você quer ficar? Sujo ou limpo? Ou quer ficar entre os dois? Um pouco sujo, um pouco limpo? Em que igreja você está? Qual das igrejas, das 7 igrejas você se encontra? Quem parece mais com você? Jesus nos ama. Por isso Ele age assim dessa maneira. Porque o Pai, Ele quer o melhor para o seu filho. Quando se tornamos santos, quando buscamos a face do Senhor, o Senhor ouve as nossas orações. Olha como vale a pena ser santo. Olha como vale a pena ser servo do Senhor obediente. Ele ouve as nossas orações. Não tem barreiras. Não tem barreiras. Nada impede de chegar até o trono de Deus as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. E aí Ele vai e nos abençoa. Porque somos filhos que não temos rebeldia. Filhos limpos. Meu irmão, fortaleça no Senhor. Fortaleça no Senhor. Cada vez mais firme em Deus. O mundo é ruim, o mundo é mau. O mundo é terrível. Jesus quer o melhor para todos nós. Homem santo, não tinha pecado, morreu na cruz, derramou sangue por cada um de nós. Meu irmão, quantos crentes precisam às vezes se entregar ao Senhor? Quantos irmãos, quanto tempo na igreja às vezes tem que se entregar a Deus de novo, porque tem barreiras. E você talvez está vindo para a igreja, ouvindo a palavra do Senhor e ainda continuar nessa vida. Se entregue ao Senhor, meu irmão. Se entregue a Deus de corpo e alma. Se entregue a Deus, meu irmão, na totalidade. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te dar um banho. Aleluia. Deixa Deus mudar a tua vida. Oh, Jesus amado, Jesus querido. Meu irmão, não queremos ser melhor do que ninguém, meu irmão, mas queremos apenas ser obediente à palavra e baseado na palavra, confirmado na palavra de Deus. Um Deus santo, como um povo santo. Um Deus santo, um povo santo, igreja. Seja santo, meu irmão, seja separado, separado pelo Senhor. Deus não quer te ver no pecado, Deus não quer ver você metido com coisas erradas. Separe-se, meu irmão. Seja separado no Senhor. Deus te chama para ser separado, ser separado, separado. Você foi chamado para ser diferença. Há uma diferença naquele que serve e naquele que não serve. Não é pelo dinheiro, não é pelo carro, não é pela casa, não é pela roupa, não é pelo perfume, mas é pela posição, é pelo linguajar, é pelo Espírito dentro de você que faz a diferença, é pelo poder que está dentro de você que faz a diferença, é pelo poder do Espírito Santo que está dentro de você que faz a diferença. A diferença, meu irmão, não tratar um com o outro, a diferença de ver nos olhos do irmão e pedir perdão e na paz do Senhor e dar um abraço, a diferença de viver a verdade, a diferença de subir nesse altar aqui, nesse altar que é santo, e agir como um santo de Deus, como um homem, como uma mulher que paga um preço para cantar nesse microfone, para tocar nesse instrumento. Não toca de qualquer jeito, de qualquer maneira. Paga-se um preço para fazer isso. É um conserto. É um conserto. Mas não podemos obrigar ninguém. Não tem como obrigar, não queremos obrigar. Mas podemos ensinar. E ensinamos dessa forma, ensinamos dessa maneira. Aleluia.
abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você ouça essa mensagem e você faça que nem os irmãos levíticos. A palavra levítico vem dos levitas. Levi, filho de Judá, filho de Jacó, um dos 12 filhos, filho de Jacó, Levi. Dele surgiu os levitas, os sacerdotes. O livro de Levíticos vem deles, porque eles foram separados para o Senhor, separados para cuidar das coisas de Deus, porque eles são santos, santos do Senhor. Não temos como ser santo e ao mesmo tempo não ser. Ou é